Bom dia, oitavo ano, turma, dando continuidade, né, nossa explicação que a gente já começou, né, a gente falou, né, na última aula sobre a boca, né, agora iremos falar sobre a faringe, né, que é os componentes do nosso sistema digestório, né, lembrando que a boca, né, é onde se inicia o processo de digestão. Indo agora para a faringe, gente, né, a faringe é exatamente o que? Ela é um órgão, né, e esse órgão ele é comum tanto no sistema digestório quanto respiratório, né. Essa faringe, né, ela está em direção à traqueia e ao esôfago e serve exatamente para passar o que? Esse bolo alimentar. Então, é o caminho, né. Saindo da faringe, né, esse bolo alimentar, ele vai o que? Para o esôfago, né, que é um órgão tubular, né, musculoso, que vai conectar a faringe com o estômago, né. Esse bolo alimentar, ele atinge o estômago graças às contrações musculares, né. E essas contrações, gente, a gente chama, né, esse movimento que faz com que esse bolo alimentar vá descendo pelo sistema, né, digestório, nós chamamos de contrações peristálticas. Essa imagenzinha bem aqui, ó, na folhinha de vocês, é a imagem do estômago, né. A comida, ao chegar, né, o bolo alimentar, né, que é a mesma coisa da comida, ao chegar no estômago, vai se transformar, a gente vai deixar de chamar de bolo alimentar e a partir daí vamos chamar de quimo, né? Após ser misturado com suco gástrico, vai receber esse nome. Lembrando que quimo, bolo alimentar e a comida, né, é a mesma coisa. É só troca de nome conforme vai passando pelas partes do sistema. O estômago, gente, ele é um órgão, né, dilatado do sistema digestório. Ele está localizado logo abaixo do diafragma. Esse órgão, o bolo alimentar, sofre a ação, né, de alguns componentes, né, que são liberados através do que? Do suco gástrico, né? E aí vai acontecer o que, né? Ele vai ser misturado graças a essa atividade muscular desse órgão, né? Nesse momento, gente, o bolo alimentar, ele passa a ser chamado, como eu falei, de quimo, né? O suco gástrico, gente, ele apresenta em seus componentes, ele vai ter a pepsina, que é uma enzima responsável, né, na digestão da proteína, como eu já havia falado, que cada partezinha, né, cada alimento vai ter sua enzima própria para fazer a digestão, para facilitar a digestão. Vai ter também o ácido clorídrico, que vai tornar o pH do estômago baixo e promover a ativação dessa pepsina, tá bom? Depois que acontece esse processo, né, que o quimo, né, no caso agora, recebe já, né, esses componentes lá do suco gástrico, aí esse quimo, ele vai descer para o intestino delgado, né? O intestino delgado, ele trata-se, gente, de uma porção mais longa do nosso sistema, apresenta mais ou menos cerca de 6 centímetros de comprimento, vai possuir 3 segmentos, né, que a gente chamou do duodeno, o jejum e o íleo, né? Nessa porção do sistema digestório, gente, a digestão é finalizada e vai acontecer a absorção de nutrientes. Então, é no sistema delgado, no intestino delgado, gente, que vai ocorrer o quê? A absorção desses nutrientes. A partir do intestino delgado, que esses nutrientes eles vão se espalhar por todo o corpo, né? Então, a gente pode dizer que o intestino delgado, né, é o órgão responsável pela maior parte do processo da digestão. Né? Na primeira porção, chamada de duodeno, né, o quimo, né, que é o alimento, vindo do estômago, vai sofrer ações das secreções, né, das secreções do que? Secreções lançadas pelo pâncreas, e aí a gente vai chamar secreções pancreáticas, né, e vai ser rica em bicarbonato, né. Depois que acontece todo esse processo, né, de absorção e para espalhar esses nutrientes, gente, aí vamos para o intestino grosso. Né? O intestino grosso, ele tem cerca, né, de 1,5 metros de comprimento. É um órgão responsável pela absorção da água e formação da massa fecal, né, que é as fezes. E vai ser dividida em seco, colo e reto, né? O que acontece, gente? No seco, observa-se uma projeção, né? Essa projeção que a gente chama de, né, projeção, né, apendicite, né,
uma projeção, né, que pode se inflamar, é um apêndice, na verdade, que ao acontecer uma inflamação nessa projeção, né, é o que a gente chama de apendicite, né. O reto, ele termina em um estreito canal, né, que no caso a gente chama um canal anal, o qual se abre para o exterior do ânus, né, que é por onde vai sair as fezes. Temos aqui as glândulas, né, acessoriais do sistema digestório, né, que é aquelas glândulas que elas ajudam no processo de digestão. Temos as glândulas salivares, né, que é uma glândula responsável pela produção da saliva, né. Temos o pâncreas, que é uma glândula mista, quer dizer, ela vai possuir funções endócrinas e exócrinas. Sua porção exócrina, gente, é responsável pela produção de suco pancreático, né, que apresenta uma série de enzimas que vai atuar na digestão, além de bicarbonato, que vai neutralizar a acidez desse quimo. Né? Tem a porção endócrina, que no caso do pâncreas, que vai ser responsável pela produção dos hormônios, né, a insulina e o glucagon. Né? Falando agora do fígado, né, que é o segundo maior órgão do corpo humano, né, perdendo apenas para a pele, né, vai atuar em diversas funções do organismo, porém, né, na digestão, seu papel é garantir a produção da bile, né, que essa bile o que é? Uma substância que é armazenada na vesícula biliar, né, e ela é lançada no duodeno, né. A bile, gente, ela atua na emulsificação de gordura, funcionando como uma espécie de detergente, né, faz uma limpeza, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra dessa gordura. Por isso que o fígado, ele sofre muito, né? Porque como vai passar, ele vai tentar minimizar, né, a questão da sua alimentação, o processo, né? Então, quanto mais, como se diz assim, quanto mais ruim a alimentação, mais o nosso fígado ele vai ali pelejando para trabalhar, para minimizar, né, aquilo ruim que está entrando no nosso organismo, né? Aí bem aqui temos só um resumo, né, bem rápido do sistema digestório, né, que é o sistema digestório atua no processo do alimento, né, garantindo a absorção dos nutrientes, né. O sistema digestório é formado, né, com as estruturas, temos que saber a ordem, pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Fazem também parte desse sistema as seguintes glândulas, né, que são os complementos, as glândulas salivares, pâncreas e o fígado. Aí a digestão inicia-se na boca, né, que a gente já comentou aqui, já comentamos em sala, com a ação da saliva e dos dentes. O bolo alimentar, né, ele vai seguir, né, segue para a faringe, para o esôfago, até atingir o estômago, onde, né, vai sofrer a ação lá no estômago, vai ter a ação do suco gástrico, e a partir daí vai ser, né, ser chamado de quimo, e o quimo, né, que é a comida, vai chegar ao intestino delgado e sofrer ações das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, né, que vamos ter a ajuda lá do pâncreas e do fígado, né, o pâncreas lançando o suco pancreático para facilitar mais ainda a digestão e o fígado tentando amenizar aquilo que a gente ingeriu, né, como fosse fazendo uma limpeza. Né? E por fim, o intestino grosso, né, que é exatamente onde ocorre a formação das fezes, né, e depois dessa formação, essas fezes têm que ser eliminadas para o meio externo, né? Então, gente, qualquer dúvida em relação ao nosso conteúdo ou em relação à atividade, entre em contato comigo, tá bom? Tenha um bom dia.